na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. A partir do versículo 23 até o versículo 29. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Meus amados irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele trata do assunto da ceia de uma forma bem objetiva. E essa porção bíblica nos mostra a importância do cumprimento desse memorial pela Igreja de Cristo. É uma ordenança. E duas ordenanças foram deixadas: a ordenança do batismo e a ordenança da ceia do Senhor. E somente aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus como Senhor e único Salvador podem participar desse ato memorial. Mas de acordo com o texto bíblico, eu quero ressaltar 5 lições que a porção bíblica nos transmite. Há um marco para a humanidade, onde se separa o período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Nós sabemos que na noite que Jesus foi traído, ele estava reunido com seus discípulos, e ali eles celebraram a última Páscoa. Na Páscoa se anunciava a vinda do Messias. Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. E aí então Jesus institui a ceia do Senhor. Não mais as ervas amargas, não mais o animal sacrificado, mas agora o pão e o vinho. E nessa mensagem do Senhor, transmitida através do apóstolo Paulo, de uma forma muito especial, de uma forma única, nós podemos tirar várias lições. Eu separei 5 para rapidamente falar aos irmãos nessa manhã. Tudo aquilo que os irmãos já conhecem, que os irmãos já sabem, mas que o Espírito Santo faz novo em nossa vida. Eu não podia deixar de iniciar com a lição do amor, que é uma ceia de amor. Deus é trino e uno, e Ele é também amor. E Ele nos ama com um amor imutável. Ele continua nos amando, mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante da nossa falta de compromisso como Ele gostaria que tivéssemos. Esse amor tremendo fez com que Deus nos criasse, mesmo conhecendo tudo aquilo que iria acontecer. Ele é eterno, Ele está na eternidade. Para Ele, o tempo, Ele sabe distinguir exatamente o tempo, porque foi Ele que criou. Mas mesmo assim, Ele resolveu nos criar. E ali no momento antes da criação, não é? Ali no momento especial, Jesus Cristo, seu Filho, se oferece para vir
ao mundo em forma de homem, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que pudéssemos ter vida. E quando nós falamos em vida, falamos de vida abundante na terra. Vida abundante na terra não é sinônimo de uma vida sem problemas, de uma vida sem lutas. É o próprio Jesus quem nos adverte, declarando: no mundo vocês terão aflições. Olha só, Ele nos avisa, Ele nos mostra antes, mas Ele diz algo tremendo: mas eu venci o mundo, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Nós não conseguimos descrever esse amor, um amor que faz com que o próprio Deus entregue o seu Filho unigênito, e ali na cruz do Calvário, que o deixe sozinho. Ou seja, Deus que não tem comunhão com o pecado, fez do seu próprio Filho pecado, para que nele pudéssemos ser feitos justiça e santidade, provenientes do próprio Deus. Não dá para a gente expressar, não dá para a gente declarar, que coisa tremenda, não é? E Jesus deixou ali, quando ele estava com seus discípulos, quando ele celebra a última Páscoa, e ali ele celebra a primeira ceia, então ele deixa como uma ordenança para a sua igreja. Nós podemos dizer que o ato do amor divino é expressado na ceia, para que nunca nos esqueçamos a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. Mas a segunda lição que eu quero destacar, irmãos, é a lição de edificação. Também no momento da ceia é um momento de aprendizado, é um momento onde estamos diante do Senhor, ouvimos tudo aquilo que o Senhor preparou, observamos todas as coisas e podemos estar aprendendo, não somente através do amor do Senhor, mas através do amor que Ele nos ensina que devemos ter uns para com os outros. É uma ceia de amor, é uma ceia de edificação, mas também é uma ceia de oferta de graça. Aleluia. Na celebração da ceia, nós somos lembrados de que fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Fomos resgatados da morte eterna para a vida eterna. Nós podemos declarar, irmãos, sem medo de errar, que esse Deus tremendo e maravilhoso, que enviou o seu próprio Espírito, o seu Santo Espírito, para habitar em todo aquele que tenha Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, para que Ele pudesse estar nos ensinando, como Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 14, para que Ele esteja nos lembrando, não é, do nosso compromisso com o Pai Eterno, das promessas que nós temos com o Senhor. Então, irmãos, nós somos lembrados de que o nosso resgate das trevas para a morte é a oferta divina, e derramar da sua graça, pela qual somos salvos por meio da fé. Mas a celebração da ceia é também um momento de deleite espiritual. Participar da ceia do Senhor é algo maravilhoso para a igreja de Cristo. Nós aguardamos esse momento. Nós aguardamos porque é um momento especial onde o Senhor nos faz lembrar do passado, do sacrifício de Cristo, das promessas que o Senhor fez para a nossa vida, das dificuldades que enfrentamos, mas da sua palavra que nos garante que com Ele somos mais do que vencedores. E eu não posso deixar de ressaltar todas as vezes que eu digo isso, que ser mais do que vencedor não significa que conseguiremos tudo aquilo que almejamos, que tudo aquilo que apresentamos diante do Senhor iremos receber, não. Mas significa que a presença do Senhor, ela é constante, a presença do Senhor é garantida, nos dias ensolarados, nos dias de chuva, nos dias de alegrias, nos dias de dificuldades, Ele está sempre presente. E em quinto lugar, nós podemos dizer que a ceia, celebrar a ceia do Senhor, é uma ceia de gratidão. Meus amados irmãos, nós devemos expressar ao Senhor
a verdadeira gratidão. E a verdadeira gratidão, ela flui do nosso coração. Não é simplesmente um declarar, não é simplesmente o expressar. Mas nós precisamos ser gratos ao Senhor. E essa gratidão, ela precisa ser algo real, ela precisa ser algo contínuo e crescente na nossa vida. Nós precisamos depender a cada dia mais e mais do Senhor nosso Deus. E quanto maior for a nossa dependência, maior será a nossa obediência, maior será a nossa submissão ao Espírito de Deus. Na celebração da ceia, nós somos lembrados pelo Espírito Santo, que a nossa vida não é mais guiada por aquilo que sentimos, por aquilo que achamos, por aquilo que vemos, mas a nossa vida agora é guiada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Para que a nossa vida seja guiada pelo Santo Espírito de Deus, nós precisamos estar diante do Senhor, determinados a ouvir a sua voz. E nós ouvimos a sua voz através da sua palavra escrita, que Ele deixou para a sua igreja em todos os tempos. Não importa se estamos no 3º milênio, ou se chegaremos ao 4º, se a igreja chegará, nós não chegaremos, mas não importa, a presença do Senhor é garantida. Esse Deus tremendo e maravilhoso, que entregou o seu próprio Filho, para tomar o nosso lugar ali na cruz, o sacrifício vicário, um amor perfeito, um amor sem interesse algum, e o Senhor derrama desse amor sobre a nossa vida, e Ele nos ensina que devemos amar uns aos outros. É o reconhecimento do grande e eterno sacrifício operado por Deus em seu Filho unigênito. Mas, amada igreja, a ceia do Senhor, ela foi instituída não somente para que estivéssemos sempre nos lembrando da morte de Cristo, porque ao anunciar a sua morte, nós proclamamos a sua ressurreição. Então nós anunciamos a sua vitória, a vitória do Senhor sobre a morte e sobre o inferno. É o próprio Senhor Jesus que declara que ressuscitou. Eu fui morto, mas agora estou vivo. Ele entregou a sua vida e Ele a tomou de volta. Deus cumpre a sua palavra. Meus amados irmãos, Deus requer da sua igreja obediência. Obediência. Nós sabemos na história de Abraão, das promessas que Deus fez a Abraão. E da promessa que Deus fez que Abraão iria gerar um filho, e o Senhor iria multiplicar a sua descendência, né? Como as estrelas do mar, que estão no céu, como as areias do mar, que não se pode contar. Em dado momento, Deus faz uma prova com Abraão. Deus diz: Abraão, pega o teu filho, toma o teu filho, o filho da promessa, e vai lá distante, e vai lá no Monte Moriá e apresenta o teu filho em sacrifício. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Abraão não falou nada para Sara, porque se ele tivesse falado, ela não teria deixado. E o texto bíblico diz que Abraão tomou lá o animal, preparou tudo, né? Preparou, levou a madeira, levou o fogo, 3 dos seus funcionários para ajudarem. E depois de um bom tempo, depois de 3 dias, ele chega no monte. Isaac diz: pai, aqui está o cutelo, aqui está a madeira, aqui está o fogo, mas o cordeiro onde está? Já pensou que momento? Aí Abraão olha para o seu filho e diz: meu filho, Deus proverá.
Ele deixa os seus moços lá no pé, lá do monte, e ele sobe com Isaac. Isaac já era crescido, porque Isaac ajuda a levar o material para o sacrifício. E aí a gente vê a submissão de Isaac a seu pai. Quando ele diz: meu filho, você é o sacrifício. Ele coloca Isaac ali diante do altar que tinha preparado. Diz o texto bíblico que ele amarra. Já pensaram? O que passava na cabeça de Isaac? Eu tenho certeza que na cabeça de Abraão, ele sabia que o Senhor faria alguma coisa. Talvez ele pensasse: não, ele trará o meu filho de volta à vida. Porque Abraão sabia, conhecia o Deus ao qual servia. E o Senhor não é como o homem que promete e esquece, que promete e não cumpre. E o texto bíblico diz que quando Abraão levanta, algumas versões falam o cutelo, que é mais da época, levanta, outras versões falam a faca, não é? E quando ele levanta para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz que brada dos céus: Abraão, Abraão, não faças nada com o moço. Aí o Senhor diz: agora eu sei que verdadeiramente você me tem como Deus, você me obedece. Eu sei que você verdadeiramente está pronto para me servir. E quando Abraão levanta os olhos, lá estava o cordeiro. Ele desamarra o seu filho. Ele deve ter abraçado Isaac de uma forma como ele nunca abraçou. Isaac deve ter abraçado seu pai como de uma forma nunca ele o abraçou. E os dois então ali oferecem o sacrifício ao Senhor. Abraão teve um cordeiro para substituir o seu filho. Mas Deus não teve nada. Não teve ninguém que pudesse substituir o seu filho. Jesus nasceu com um propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Aí, irmãos, sabe o que é que eu penso? Que nós devemos ser movidos de uma forma tal, corrigindo, que nós devemos nos deixar ser movidos de uma forma tal, que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos dizer não ao pecado, porque tamanho sacrifício, tamanha honra recebemos do Deus Criador. Precisamos honrar ao nosso Deus, precisamos honrar ao nosso Redentor. Aleluia. A celebração da ceia do Senhor é para a sua igreja o momento que mais nos alegra e edifica. Quando eu escrevi isso ontem, eu digo: mas como é o momento que mais nos alegra e edifica? Porque o culto da ceia do Senhor é sempre tão esperado pela igreja. Eu fui batizado aos 7 anos de idade. E desde os meus 7 anos de idade, eu sempre espero com grande alegria esse momento. Eu nunca pensei que estaria aqui ministrando a palavra para os irmãos. Quantas vezes tenho
declarado ao Senhor: Senhor, 27 anos, pregando no mesmo lugar, e o Senhor operando. Ah, Senhor, e eu falo isso desde o início do ministério: não me deixe sair um segundo antes da hora, nem um segundo depois da hora. Está diante dos irmãos para ministrar qualquer palavra, qualquer que seja a palavra do Senhor. É uma responsabilidade tremenda diante dele. Porque existem as nossas lutas, todos nós temos as nossas lutas. As lutas internas e as lutas externas. Eu tenho dito aos irmãos que as lutas mais difíceis são as lutas internas. Aquelas que lutamos aqui dentro, que somente nós e o Senhor sabemos. E nós podemos chegar à conclusão que, seja a luta interna ou externa, Deus está pronto, Deus está preparado para nos ajudar, para nos socorrer. Ele é aquele que nos socorre no momento oportuno. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é aquele que está preparado para derramar sobre a nossa vida de tudo aquilo que necessitamos. Ele está sempre pronto para nos ouvir. Ele está pronto para nos responder. Mas, na celebração da ceia, a nossa memória é levada ao passado, para estar imaginando tudo aquilo que foi feito. Quando estivemos em Israel, e de um determinado lugar, a gente vê o monte lá, Calvário. Ainda dava para ver que era como a formação era uma cabeça, né? Como uma caveira, 2 olhos ali, a boca, o nariz. E a gente sabe que há um esforço muito grande daqueles que estão naquela área para tirar tudo que possa relembrar o sacrifício de Cristo. E eles começaram a aterrar ali embaixo. E eles mostram uma foto tirada 10 anos antes. E a gente olha e a gente já vê que há uma diferença. Ali em cima, onde Jesus foi crucificado, eles fizeram um cemitério. Mas nada disso apaga da nossa mente tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor. E ao mesmo tempo, a nossa mente é levada ao futuro. Lá no futuro, quando Jesus disse aos seus discípulos que não mais beberia do fruto da videira com eles, senão na casa de meu Pai. Nós sabemos que depois do arrebatamento da igreja, nós estaremos com o Senhor e participaremos de uma grande ceia. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus e nos alegramos pela revelação do Espírito Santo, de que estaremos com o Senhor, de que estaremos face a face com Ele. Não por merecimento, não por sacrifícios, mas nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Ali no sacrifício de Jesus, ali no Calvário, Ele levou os meus, os seus, os nossos pecados e iniquidades. Levou inclusive daqueles que ainda nascerão. É maravilhoso saber disso. Aquele que tem todo o poder, Ele nos capacita para que possamos reconhecer se estamos vivendo conforme os seus princípios ou não. Irmãos, 2 coisas que não podem faltar na igreja: a leitura da palavra e a oração. Mas eu acrescento mais uma, que é o jejum. É um tripé. Quando Josafá estava para entrar em guerra com um grande exército, um exército numeroso,
ele sabia que não tinha condições de enfrentar aquele inimigo. Ele fez uma coisa: ele convocou todo o povo para que pudesse orar. Nós estamos vivendo um tempo desse, e nós precisamos e estamos convocando a toda a igreja para orar. Orar pelo Brasil, orar pela nossa pátria. Eu quero que os meus netos vivam num país livre, assim como os meus bisnetos, tataranetos, se o Senhor não voltar antes. E aquele povo orou, e o Senhor destruiu aquele exército. E quando Josafá vai e olha para aquele vale imenso, não tinha uma única vida, mas somente cadáveres do exército que queria derrotar o povo de Deus. Quando a igreja do Senhor ora, as coisas mudam. Mas, amada igreja, não é de hoje que a gente percebe que a cada dia diminui a quantidade de pessoas, de servos do Senhor, que estão dispostos a orar. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para oração. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para meditar com mais cuidado na palavra de Deus. Na ceia do Senhor nós nos lembramos que o nosso Redentor vive, que Ele está assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Na celebração da ceia também nós somos lembrados que o Espírito Santo habita em nós, e que Ele, da mesma maneira, intercede por nós diante do Pai. E o texto bíblico diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ah, meus amados irmãos, Deus conhece o coração de cada pessoa, e Ele sabe exatamente quando nos arrependemos, quando o nosso perdão não é somente uma declaração, mas é algo profundo do nosso coração. É por isso que o Senhor, no texto, Ele inspira o apóstolo Paulo, e ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu não posso fazer o exame por você. Você não pode fazer o autoexame por mim. O Senhor nos ensina que não devemos julgar ninguém. Cada um será julgado pelos atos praticados, pelas palavras proferidas e pelos pensamentos que foram alimentados. Faça esse autoexame na sua vida. Esse autoexame não é para você não participar da ceia. Mas se você detecta alguma coisa que está errada, peça perdão ao Senhor. Aí no seu coração. O propósito do Senhor é que essa ceia, que é uma ceia de amor, que é uma ceia de perdão, que é uma ceia de edificação, que toda a igreja participe. Mas quando a gente pede perdão, a gente assume um compromisso com o Senhor. O compromisso de permanecer em fidelidade e nunca mais voltar a praticar o que foi praticado. Pão e o vinho. Pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho simbolizando o sangue de Cristo. Nós usamos o suco de uva porque não é como o vinho usado por Jesus. Nessa minha viagem agora a Gramado, eu vi lá, não é? Uma novidade. Estávamos dizendo que era uma novidade. O vinho sem álcool. Então nós temos o suco de uva, que é o fruto da videira. Não tem álcool. Onde nós tomamos como um simbolismo
para o sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário. Amém? Já disse que quem pode participar da ceia, aqueles que já professaram a sua fé numa igreja evangélica, aqueles que já foram batizados numa igreja evangélica, que estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. E eu encerro, irmãos, dizendo que não existe nada melhor do que estar diante do Senhor, determinado a ouvir a sua voz e a seguir os seus ensinamentos. Não existe nada melhor do que buscar a santificação segundo o conceito divino, que significa rejeitar tudo que o mundo tem como normal, como natural, mas que são coisas contrárias aos princípios estabelecidos por Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, se você está conosco, se você é de uma outra denominação evangélica, você é nosso convidado, mais uma vez, para participar desta ceia. Fiquemos todos de pé. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Há alguém que deixou de receber, de apanhar lá na entrada, o seu o kitzinho com o cálice e o pão? Há alguém? Se há alguém, levante bem alto uma de suas mãos. Todos receberam? Amém. Ali com seus discípulos, Jesus, ao instituir a ceia, ele faz uma oração, e nós iremos orar também. Pastor Murilo. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós podemos lembrar do teu sacrifício na cruz do Calvário. Lembramos da entrega de amor de Jesus, a entrega no qual o sangue de Jesus nos redimiu. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e agora, Pai amado, nosso coração, ao mesmo tempo que é grato, se alegra, porque nós temos esperança. Obrigado, Pai, porque mais uma vez a esperança do céu é renovada na nossa vida nessa manhã, com a lembrança da ceia. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Assim como Jesus fez com seus discípulos, comamos dele todos. Da mesma maneira, bebamos dele todos. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. No pão, anunciamos a morte de Jesus, e no vinho, a alegria da sua ressurreição. Essa não é uma ceia de tristeza, essa é uma ceia de alegria, essa é uma ceia de vitória, essa é uma ceia onde nós declaramos que pertencemos ao Senhor e que estamos de posse das bênçãos que Ele tem declarado para aqueles que estão em Cristo. Então vamos celebrar o Senhor. Equipe de louvor. Oh, que tremenda